Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora a continuação dos exercícios resolvidos de associação de resistores e medidas elétricas. Questão 3. Dois resistores ôhmicos de resistências iguais a 4 ohm e 6 ohm estão ligados em série. Se essa associação for submetida a uma DDP de 20 volts, calcule. Letra A DDP em cada resistor. Letra B, a potência dissipada pelo circuito. E letra C, a energia consumida em meia hora. Os dados são esses. R1 igual a 4 ohms. R2, 6 ohms. A DDP, 20 volts. Na letra A, quem é o 1, quem é o 2. Na letra B, a potência total. E a letra C, a energia consumida em meia hora. Bom, vamos lá, calcular logo o resistor em série. Em série eu vou somar. 6 mais 4 vai dar 10. 10 ohms é o equivalente total. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm, o igual a RI. Então, isolando o I, encontramos que vai dar 20 volts sobre 10, que é o resistor equivalente, que vai dar 2 amperes. Em resumo, por esse circuito vai circular uma corrente de intensidade 2 amperes. Vamos aplicar agora novamente a primeira lei de Ohm para cada resistor. Então, o 1 igual a R1 vezes I1, que vai dar 4 vezes 2, que vai dar 8 volts. Ou seja, R1 sofre nos seus terminais uma diferença potencial de 8 volts. A mesma coisa para o 2. Então, eu posso calcular de duas maneiras o cálculo da tensão no resistor 2. A primeira lembrando que a tensão total, tá certo? Num circuito em série, a soma total das quedas de tensões tem que dar igual à tensão da geral, né? Ou seja, os 20 volts totais, 8 estão no resistor 1, né? Dos 20 volts totais, 8 estão aplicados no resistor 1, e o que sobrou no resistor 2. Evidentemente que o 2 tem que ser 12 volts, não é isso? 12 volts de 2 mais 8 em 1, total vai dar 20 volts, que é a tensão aplicada no circuito. A segunda forma, a segunda resolução, é aplicar novamente a primeira lei de Ohm, como foi para calcular o 1. Ou seja, dá 6 R2 vezes I2, que é 2 amperes, 12 volts. Letra B agora. Também eu posso fazer de várias maneiras, vamos fazer por duas. Primeiro vamos aplicar a definição da potência, na primeira forma. Ora, a tensão é de 20 volts, tá certo? E a corrente total, 2 amperes. Ou seja, a potência total, 40 watts. Outra forma de calcular a potência, certo? É lembrar que a potência é tensão vezes corrente, mas quem é a corrente? Tensão sobre a resistência. Ou seja, nós vamos encontrar que a potência é a tensão ao quadrado sobre a resistência. A tensão total foi de 20 volts e a resistência total é equivalente a 10 ohms. 20 ao quadrado é 400, por 10, 40 watts. Então, mais uma vez, vai haver problemas em onde é mais interessante usar a primeira resolução e em outros problemas será interessante usar a segunda resolução. Letra C, a energia consumida em meia hora. A potência é 40 watts, o intervalo de tempo meia hora, em resumo, 20 watts hora. Evidentemente que pode ser convertido para watt segundo, que é joule, ou watt minuto, ou qualquer outra unidade de energia. Questão 4. 3 resistores ôhmicos de resistência iguais a R1, 10 ohms, R2 igual a 10 ohms e R3 igual a 5 ohms são ligados como mostra a figura. Se a DDPU é de 20 volts, qual a intensidade de corrente em cada resistor? Bom, os dados estão aqui. R1 foi dado a 10 ohms, R2 também 10 ohms, R3 igual a 5 ohms, a DDP 20 volts. Quem são as intensidades de corrente
R1, I1, I2 e 3. Bom, esse circuito aqui é um circuito misto, né? R1 e R2 estão ligados em paralelo e os dois ligados em série com R3. Então vamos ter que calcular parte paralelo, parte misto. Vamos lá. R1 e R2, como falamos, estão em paralelo. Como é que calcula a resistência de dois resistores em paralelo? Pode usar a definição, a fórmula geral, mas vamos usar esse caso particular, dois resistores em paralelo. Produto pela soma. R1 vale 10, R2 vale 10 sobre 10 mais 10, que vai dar 100 sobre 20, que vai dar 5 ohms. Observe agora que nós podemos reduzir esses três resistores, circuito com três resistores, a um circuito com apenas dois resistores que estão em série. Para calcular a resistência em série, basta somar. Ou seja, eu vou calcular R12, R de 1, 2, somado com R3, que vai dar 5 mais 5, 10 ohms. Então, o resistor equivalente desse circuito, 10 ohms. Agora, vamos aplicar a primeira lei de Ohm. O igual a RI, a DDPU vale 20, R, acabei de calcular, são 10 ohms, e intensidade de corrente desconhecida. Ou seja, passo 10 dividindo, para o denominador, não é? 20 por 10 vai dar 2 amperes. Assim, no circuito inteiro vai passar 2 amperes. Agora, observe que como I3 está ligado diretamente a DDP, por ele vai passar a intensidade total de corrente, ou seja, a intensidade total I vai ser igual a I3. Em resumo, I3 é 2 amperes. Já por I1 e I2 vai haver uma divisão de corrente, né? Como os resistores são iguais, a gente vai perceber no final que as correntes serão iguais também, né? Já que eles estão aplicados à mesma tensão. Bom, vamos calcular a tensão, a queda de tensão em R3, né? A tensão na resistência 3 vai ser igual a quem? A resistência dela vezes a corrente que passa por ela. Só que a resistência dela é de 5 e a corrente 2 amperes. 5 vezes 2, 10 volts. Ou seja, a tensão nos terminais de R3, 10 volts. Agora o próximo passo. Lembrando que no circuito em série as tensões são divididas, não é isso? A tensão total U, parte vai ficar retida, vai ficar sendo aplicada nos resistores em série, tá certo? E a soma deles tem que dar o valor dela. Assim, 20 volts é igual a quem? A tensão nos resistores 1 e 2, mais a tensão no resistor 3, que é de 10 volts. Em resumo, nos resistores R1 e R2 está sendo aplicado uma tensão de 10 volts. Agora é só aplicar a segunda lei, ou a primeira lei de Ohm, num dos resistores, por exemplo, resistor 2. Então, 10, que é a tensão no resistor R2, é igual a quem? 10, que é a resistência dele, vezes I, ou seja, I2 é igual a 1 ampere. Se fizer o cálculo também com R1, vai encontrar também 1 ampere. Ou seja, resistores iguais em paralelo vão ser submetidos à mesma tensão e à mesma corrente. Questão 5. Na figura abaixo, temos um circuito formado por três resistores ligados em paralelo. Determine as intensidades de correntes I1, I2 e 3. I1 é a corrente que vai passar pelo resistor de 12 ohms, resistor R1. I2, a corrente vai passar pelo resistor de 4 ohms, que eu vou chamar de R2. E 3, a corrente vai passar pelo resistor de 3 ohms, que eu vou chamar de R3. E a soma das três correntes tem que dar 8 amperes. Muito bem, está aqui os dados. R1, 12 ohms, R2, 4 ohms, R3, 3 ohms. E total, 8 amperes. E quem é I1, quem é I2 e quem é I3? Bom, inicialmente vamos calcular o resistor equivalente. Como tem 3 resistores, não posso usar aquela expressão usada na questão anterior. Vamos para a expressão geral. Colocando os valores de R1, R2 e R3, encontramos isso. 1 sobre RE é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 3. Próximo passo aqui, mínimo comum entre 12, 4 e 3, que é 12. Ou seja, 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1 vai dar 1. Somado com quem?
12 dividido por 4, que dá 3, vezes 1, dá 3. Mais quem? 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1, 4. A soma vai dar 8, multiplicando meio pelos extremos vai dar 8RE é igual a 12. Passando 8 para a direita, ele vai dividir, vai no denominador da fração. E 12 por 8 vai dar quanto? 1,5. Então, esses três resistores em paralelo, eles têm como equivalente um resistor de 1,5 ohms. Muito bem, próximo passo agora, calcular a DDP aqui total, não é isso? Primeira lei de Ohm. Se eu tenho um resistor equivalente R, que vai dar 1,5, a corrente total é 8, não é isso? Então, 1,5 vezes 8 vai dar 12 volts, ou seja, os três resistores estão submetidos a uma tensão de 12 volts, não é isso? Lembrando que resistores em paralelos, as tensões são iguais, ou seja, o 1, o 2 e o 3 equivalem a 12 volts. Agora é aplicar a primeira lei de Ohm em cada resistor. O 1 é igual a R1 vezes 1, ou seja, 12, que é a tensão no resistor 1, vezes, ou é igual a quem? A resistência 1, que é 12, vezes a corrente 1. Ou seja, e 1 é igual a 1 ampere. A mesma coisa para o resistor 2. O 2 é igual a R2 vezes I2. Quem é a tensão 2? 12 volts. Quem é a resistência R2? 4 ohms. Ou seja, passa o 4 para o denominador do lado esquerdo, 12 por 4, 3 amperes. E por último o 3. Quem é o 3? R3 vezes 3. 12 igual a 3 vezes I. Por quê? O 3 é 12 volts e R3 é 3 ohms. Isolando o I, passa o 3 para o lado esquerdo, ele vai dividindo no denominador. 12 por 3 vai dar 4 amperes. Observação: como os circuitos os resistores estão em paralelo, a corrente total é a soma de cada ramo, ou seja, 1 mais 3 mais 4, que dá 8, que é exatamente a corrente total. Tudo se encaixa perfeitamente. Questão 6. No circuito representado na figura, os voltímetros V, V1, V2 e V3 são digitais e considerados ideais. Sabendo que o voltímetro V indica 6 volts e que as resistências R1, R2 e R3 dos resistores são respectivamente iguais a 1 ohm, meio ohm e 2 ohms e meio, determine as indicações dos voltímetros V1, V2 e V3. Bom, tá aqui o circuito, né? Os dados são esses, vamos ver, a tensão é de 6 volts, tá certo? No voltímetro V, 6 volts. R1 e R2 valem 1, meio ohm e 2,5 ohm. E pede-se as tensões nos voltímetros 1, 2 e 3. Bom, a primeira coisa a fazer é tornar esse circuito mais entendível. Como? Colocando letras em cada nó, em cada... Ok? Então, por exemplo, no ponto A, aqui no nó A, no lado positivo da minha bateria, tá certo? Ele está conectado diretamente a quem? A esses dois pontos aqui, nos resistores R1 e R2, tá certo? E também a um lado do voltímetro. E também no lado do voltímetro, que está medindo 6 volts. O outro lado da bateria está ligado no polo negativo, vou chamar de ponto B. Observe que B está ligado diretamente ao outro lado do voltímetro. Ou seja, a minha bateria é de 6 volts. O voltímetro está medindo nada menos do que a tensão na bateria. Ok? O que mais? B também está ligado diretamente a esse ponto aqui. Ou seja, o resistor R1 está ligado entre A e B, que é de 6 volts. E B está conectado diretamente também a esse ponto aqui, né? R3, que está conectado do lado do voltímetro V3, um dos pontos. Ok? Finalmente vamos determinar um ponto C. Só que esse ponto C, esse ponto aqui que liga os resistores R2 e R3, ele também está conectado ao outro lado do voltímetro V2 e conectado diretamente ao outro lado do voltímetro V3.
Em resumo, nós podemos redesenhar esse circuito dessa maneira aqui, ó. Os três resistores, R1, R2, R3, tá ok? A minha bateriazinha aplicada aos terminais dela diretamente em A e B, ou seja, diretamente no resistor R1. E, por sua vez, a tensão de R2 é aplicado no ponto A e no outro lado no ponto C. E por sua vez C, tá certo? É um ponto que está conectando R2 com R3 e o outro terminal de R3 é conectado diretamente com B, ou seja, diretamente na bateria. Então esse circuito redesenhado fica igual a esse aqui, que é muito mais fácil de entender. E mais, olhando diretamente para esse circuito, é fácil perceber que a tensão no resistor 1 é justamente a tensão de A para B, que é justamente a tensão U, que é de 6 volts. O resistor 1 está aplicado diretamente, é ligado diretamente nos terminais da bateria. É só observar aqui. Pronto, resta agora calcular quem é a tensão no U2 e a tensão 3, nos voltímetros V1, V2 e V3. Bom, vamos lá. Está aqui o nosso circuito, tá certo? Já sei que o 1 vale 6 volts. Olha, vamos fazer o seguinte, ó. R2 e R3 estão ligados, tá certo? Em série, ó. A tensão sai de A, passa para C e depois de C para B. Essa é a ligação em série, esse ramo aqui. Então, o ramo 2, 3, como está em série, eu vou somar resistências 2 e 3. 2 tem resistência meio ohm e a resistência R3, 2,5. A soma vai dar 3 ohms. Ok? Aplicando a primeira lei de Ohm, tensão no ramo 2, 3 é igual a resistência no ramo 2, 3 vezes a corrente no ramo 2, 3. Mas o ramo formado por R2 e R3 começa no ponto A e termina no ponto B. E a tensão U de AB é simplesmente 6 volts. Então, a tensão no ramo 2, 3 é de 6 volts. E R2 que acabamos de calcular, 3 ohms. Assim, quem vai ser a corrente no ramo 2, 3? 6 dividido por 3, que vai dar 2 amperes. Ou seja, como R2 e R3 estão em série, por cada um deles vai passar uma corrente de 2 amperes. Agora, para calcular as tensões em R2 e R3, basta simplesmente aplicar a primeira lei de Ohm em cada um deles. O 2 é igual a R2 vezes 2, sendo que R2 é meio, foi dado, não é isso? E 2 amperes. Quanto é meio vezes 2? 1 volt. Então a tensão 2 no resistor 2 e no voltímetro 2 será de 1 volt. Finalmente, qual é a tensão? O 3 é R3 vezes 3, que vai dar 2,5, não é isso? R3 vale 2,5 e 3 também vale 2 amperes, e vai gerar 5 volts. Observação, como o ramo R2, 3 né, é ACB, tá certo? A tensão dele é de 6 volts, né, entre A e B, que equivale à soma de 1 volt mais 5 volts. Com isso, terminamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima.